Bom dia, meus amados, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021, mais um Café com Palavra. Gostaria de estar compartilhando uma porção da Palavra de Deus com você. Está em Mateus capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Diz assim, ó: E Jesus, andando junto à mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E a gente vai para João capítulo 21, versículo 3, que diz: E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Aqui a gente vê o começo do ministério de Jesus, Jesus chamando os seus discípulos, Jesus passando próximo ao mar da Galileia, observa Pedro pescando e diz para Pedro que agora Pedro não seria mais pescador de peixes, agora Pedro seria pescador de homens. No mesmo momento, Pedro abandona aquilo que era o seu sustento, abandona a pesca, abandona os barcos, abandona a rede e segue a Jesus. Começa agora uma trajetória intensa com o Mestre. Pedro se torna um dos discípulos mais relevantes, se torna líder dos discípulos, está sempre muito próximo de Jesus. E lá no Pedro passa por diversas situações com Jesus, mas lá no final, quando Jesus está próximo para ser crucificado, Pedro diz para Jesus que não negaria Jesus jamais e que, se fosse preciso, morreria por Jesus. Mas a gente vê que Pedro nega Jesus uma vez, nega duas, nega a terceira, assim como Jesus já tinha dito para ele. E Jesus, a caminho da cruz, troca olhares com Pedro. Pedro provavelmente ali com o coração arrebentado, fragmentado, por ter caído, por ter negado a Jesus, por não ter cumprido aquilo que ele falou, né? E aí Jesus vai para a crucificação, Jesus é morto, e ao terceiro dia Jesus ressuscita, e depois de ressurreto, Jesus aparece a primeira vez para os discípulos, e a Bíblia não relata que Jesus, nenhuma palavra de Jesus direcionada para Pedro. E Jesus aparece pela segunda vez, e mais uma vez a Bíblia não relata nenhuma palavra de Jesus para Pedro. Aí Pedro provavelmente devia estar ali entrando num quadro de depressão, porque depois de ter passado tudo que passou junto com o mestre, ter negado o mestre, e agora o silêncio aparente do mestre, de não ter nenhuma aproximação, de não direcionar uma palavra para ele. Imagino como o olhar de vergonha que Pedro estava olhando para Jesus. Então, nesse momento agora, Pedro decide voltar a pescar. E quando Pedro disse que vou pescar, em João capítulo 21, versículo 3, os discípulos dizem: Nós também vamos contigo. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus é um Deus geracional. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquilo que é gerado em você, automaticamente vai impactar outras pessoas. Vai impactar uma geração. Uma geração está sendo impactada pela sua decisão. Ali, quando Pedro diz, eu vou pescar, automaticamente os discípulos disseram, nós vamos contigo. Talvez se você na sua família disser, eu vou pescar, talvez você vai levar muita gente contigo, porque você é uma referência, as pessoas estão olhando para você o tempo inteiro, vendo as suas atitudes, vendo aquilo que você está fazendo, vendo como você se comporta, não só no dia bom, mas também no dia mau, né? Eu passei por isso quando eu olhei para minha família. Nós não estávamos caminhando junto com Cristo, nós estávamos meio afastados, e aquilo ardia no meu coração por saber que aquilo que um dia foi gerado em mim precisava impactar a minha geração. E aí, quando eu tomei a posição de trazer Jesus de novo para o nosso lar, automaticamente isso é gerado dentro do coração da minha esposa, dos meus filhos, e talvez você não tenha a dimensão espiritual de onde pode chegar a decisão que você toma de caminhar com Cristo. Porque aquilo que é gerado em você vai ser gerado na sua esposa, no seu filho, vai ser gerado no seu neto, vai ser gerado no ambiente onde eles estiverem, eles exalarão um bom perfume de Cristo. Então, uma geração será impactada pelo poder da tua decisão. Então, deixa eu te falar uma coisa, você não pode desistir agora. Você não pode mais desistir. Você não tem mais esse direito. Jesus, mais para frente, você vai ver que Jesus proporciona um novo encontro com Pedro. Restaura Pedro. E é isso que Jesus quer fazer. O tempo inteiro Jesus está fazendo conosco. A gente muitas das vezes canta, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele continua sendo Deus, né? O que nada mais importa senão somente a tua presença.
Mas muitas vezes, devido às lutas, circunstâncias adversas, nós fazemos como Pedro. Nós deixamos a nossa fé caudicante, nós abandonamos por um momento a certeza daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, e muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Mas Ele sempre tem um braseiro lá na frente, um momento de comunhão para te aguardar, para restaurar a tua vida, para restaurar a tua caminhada e te colocar e te reposicionar. Pedro, depois disso tudo, ele vai... A primeira pregação de Pedro, 3.000 convertidos. A segunda pregação de Pedro, 5.000 convertidos. Pedro cura doentes. Pedro tem um ministério totalmente relevante. Você imagina se aquela decisão de Pedro tivesse terminado por ali? Quando ele diz, eu vou pescar, e realmente tivesse ficado por ali. Não. Deus restaurou Pedro, reposicionou ele, colocou ele no lugar onde ele tinha que ir. Você não pode mais parar, porque existe uma geração que será impactada pelo poder da sua decisão. Você não pode mais parar. E nós estamos juntos, porque Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria contigo todos os dias. Deus abençoe nessa manhã. Passei um pouquinho o horário a hora do vídeo. Esse vídeo foi difícil de gravar. Gravei diversos vídeos para poder esse vídeo chegar até você, porque eu imagino que essa é uma palavra poderosa. Eu pedi para que Deus falasse comigo muito forte antes de poder gravar esse vídeo e falar com você. Então, que você seja tocado por esse vídeo, que você seja tocado por essa palavra, e você não vai parar, porque uma geração será impactada pelo poder da sua decisão. Deus abençoe sua vida. Até amanhã.